Bom, em uma pesquisa sobre a preferência para o consumo de dois produtos foram entrevistadas 970 pessoas. Dessas, 525 afirmaram consumir o produto A, 250 o produto B e 319 nenhum dos dois. O número de pessoas que consomem os dois. Bom, pessoal, então, várias das questões que nós resolvemos, elas têm por foco que a gente possa calcular o número de elementos de um conjunto nenhum aqui fora, né? Nesse caso, nós temos o conjunto A, nós temos o conjunto B e também o número de elementos e também nós temos o número de elementos desse conjunto N que a gente tem chamado de nenhum dos dois, né? Ah, o problema aqui é um pouquinho diferente, então, porque aí ele pede o número de pessoas que consomem os dois. Os dois é a galera que está aqui, ó, tá? Então, nós temos que pensar quem está ali. Nós desconhecemos nesse caso. O que nós sabemos é todo mundo que está dentro do ar. São 525 pessoas, tá certo? 525. Então, dentro do A inteiro tem 525. Logo, vou apresentar mais de um jeito de resolver essa questão. Por diagrama, o interessante então é a gente vir aqui e falar assim, olha, eu não sei quantos elementos tem aqui, eu vou colocar um valor X para essa quantidade de elementos. E usando a mesma técnica que nós fazemos com os diagramas, né? Nós observamos então, nesse sentido, que, olha, se A inteiro é 525, então o somente A é 525 menos X. No caso de questões anteriores, né, esse X era um número, então nós conseguíamos colocar um resultado numérico aqui. Nesse caso, a gente tem que deixar dessa maneira. E não há problema nisso. Para o conjunto B, o total é 250, então todo B tem 250. No somente B, nós temos 250 menos x. A técnica não muda em nada, tá bom? Olha só o que mais que nós temos aqui, né? O conjunto nenhum foi dado. 319 pessoas não consomem nenhum, então 319. O que nós sabemos então com isso, pessoal? Que se nós somarmos toda essa galera aqui, tem que dar o total de entrevistado que foi fornecido, 970 pessoas. Então, aqui nós temos a possibilidade de fazer assim, olha. Se eu pegar o 525 menos o x, ou seja, peguei o pessoal do somente A, e aí eu somo isso com a interseção, que é esse aqui, ó, só o x. E somo isso com a galera do somente B, 250 menos x. Somando ainda com os 319, que não consome nenhum dos dois. Isso daí dá o total de pessoas que participaram da entrevista, 970 pessoas. É resolver essa conta. É uma equação do primeiro grau. Repara que eu tenho um menos x que anula esse mais x, né? Independente do valor dele aqui, né? Eles se anulam, tudo bem? Bom, o que mais que nós temos aqui então? Nós temos 525 mais 250 dá 775. E depois nós temos 775 mais 319. Então, em termos de números aqui do lado esquerdo, né, nós temos 1094. Repara que ainda sobrou esse menos x aqui que a gente não utilizou, então eu vou repeti-lo. Menos x, tá? Isso tem que dar 970. Bom, resolver essa questão aí tem várias maneiras, né? Tem gente que vai falar assim, pega o menos x e passa para o outro lado positivo e o 970 passa negativo, né? A gente adiciona menos 970 dos dois lados, ou adiciona menos 1094 dos dois lados. O que importa é que nós vamos chegar num resultado assim, olha, menos x igual, uma das maneiras de escrever, né? 970 menos 1094. Né? E disso a gente conclui que menos x é igual a menos 124. Nós não temos interesse em valor negativo, porque x é um número de pessoas, então nós multiplicamos por menos um dos dois lados e garantimos que x é 124.
Portanto, 124 pessoas consomem os dois produtos, né? Então, pessoal, esse é uma das maneiras de resolver, para quem tem o hábito de olhar para a questão e fazer os diagramas e tudo, né? Gera aqui uma equação do primeiro grau e aí faz a continha. De outro modo, nós também podemos observar essa questão somando o número de elementos dos conjuntos, né? Então, nós sabemos de outras questões também, onde a gente já discutiu bastante, que é possível, então, dizer que o total de pessoas, né? O total de pessoas olha só, o diagrama, ele é bom porque o desenho ilustra, né? A galera do A, a galera do B e a galera do nenhum, não é isso? Então, o total de pessoas pode ser escrito assim, como o número de elementos do A mais o número de elementos do B. E aí, para quem tem acompanhado as questões aí, a gente tem alertado sempre, né? A interseção aparece dobrada, então você tem que descontar aqui número de elementos. Deixa eu apagar aqui, menos o número de elementos da interseção, ó, de A interseção, perdão, de A interseção B, aqui, ó, certo? Isso é a galera que tá aqui, ó, né? Que consome pelo menos um dos produtos. Tem a galera do nenhum, então venho aqui mais o 319. Tudo bem? Então, isso aqui é o total. Agora, quando nós vamos substituir essas informações, e aí uma pausa para dizer, olha, tem gente que resolve sem escrever essa expressão dessa maneira, já põe logo os números. Ok, beleza. Você consegue enxergar da seguinte maneira: total de pessoas é os 970. Então tá aqui, 970. Ó, tô pondo embaixo para você ir percebendo o quanto é similar aqui a ideia. O número de elementos do produto A, do conjunto, né, que representa o produto, o consumo do produto A, é 525. Repara, 525. Então, embaixo do número de elementos de A. Se nós voltarmos aqui, mesma coisa, 250 produto B, pega lá o número, 250. A interseção nós não sabemos, é o que a gente tem que segurar aqui, né? É o que nós chamamos de x lá no outro modo. E o 319 é o do nenhum, tá? Então, olha para essa expressão aqui, que nós deixamos desse jeito, e olha para essa que nós escrevemos aqui, ó. Ela é a mesma ideia, né? Você pegou esse, subtraiu a interseção, esse aqui, somou, e isso deu os 970. É a mesma ideia, tá? Então tem que tomar só esse cuidado aí de descontar a interseção. Então, beleza, né? E aí, o que vai acontecer aqui, ó? Ao 525, que somados aos 250 vai lá para o 775, que somados aos 319 vai lá para o 1094. Então a gente chega em 1094 aqui, menos a interseção, que é o que nós estamos buscando, 970 do outro lado, né? Então, mesma ideia. Você tem aqui 970 menos 1094 igual a menos o número de elementos da interseção. Então, é a mesma ideia que a gente fez lá, né, pessoal? Aqui dá o 124, inclusive com o mesmo problema do negativo. Nós multiplicamos por menos um dos dois lados, e aí resulta que o número de elementos da interseção de A com B, né, que é o que nós estamos buscando, agora sim, só o 124, número de pessoas, tá? E aí vou alertar mais uma vez para dizer assim, olha, tem pessoas que usam um raciocínio diferente, mas a ideia por trás é a mesma, né? Porque aí o que a galera faz? Aí soma tudo, soma A com B, soma a galera do nenhum, e aí não escreve esse número de elementos, não coloca X, nada não. Aí subtrai do 970, né? E aí o que acontece é que a interseção, como ela não foi descontada, né? O pessoal vê exatamente dessa diferença, tá certo? E aí usa esse raciocínio que eu quero dizer assim, que eu estou insistindo bastante sem escrever uma expressão,
tá? Mas o raciocínio é o mesmo. Às vezes começa do 970 e vem descontando o 319, o 525, o 250. O que nós fizemos aqui é somar tudo para descontar tudo de uma vez, tá? Mas o raciocínio é bem semelhante, beleza? Então tá aí diversas maneiras de resolver a mesma questão.